Meus amigos, vamos retomar a um ponto a respeito do direito natural e aprofundar na analogia que existe entre a física de Newton, a sua lei de ação e reação, e o direito natural. Nós vamos ver um capítulo dessa obra que já indicamos, o direito natural e a justiça quântica, obra nossa, publicada pela Universidade Federal de Goiás. O que nós vamos ver hoje trata do capítulo 4º dessa obra, a relação entre o direito natural e os princípios, ou os principais princípios da física, elencados por Isaac Newton, considerado o pai da física. Portanto, o que nós vamos apresentar hoje serão algumas reflexões, alguns slides, que tratam dessas relações. Nós pegamos a tese de Newton, onde ele redefine a física, com 28 princípios, e vamos fazer uma analogia com o direito natural. Fundamentos que nós vislumbramos e que são prováveis princípios do direito natural quando em analogia com a física newtoniana. Vejamos, então, alguns princípios. Então, a lei da ação e reação e o direito natural. Essa aqui é a capa do livro. Nas civilizações primitivas, o direito natural exprime os princípios morais de justiça e oferece regras práticas para a orientação do homem. Busca satisfazer as necessidades de justiça social e de aspirações morais. O direito natural é uma realidade viva que permeia os relacionamentos humanos constantemente, incessantemente. Mas o que é a lei da ação e reação do direito natural? Do mesmo modo que existe uma lei da ação e reação na física, também esse princípio da ação e reação existe em todas as ciências. Matemática, exatas, nas ciências humanas, nas ciências da saúde, nas ciências sociais. Então, esse princípio da ação e reação, essa lei universal, ela envolve também o direito. Não só o direito positivo, mas o direito natural, no sentido de promover a justiça. A lei da ação e reação do direito natural, ou Lardine, ela vem para promover justiça. A reação virá. Vejamos mais adiante. Para as sociedades primitivas e atuais, o conhecimento dessa lei de ação e reação revela ao homem o sentido de seus atos morais, indicando-lhe como deve agir e reagir perante a sociedade em que vive. Ela vem determinar um padrão de comportamento. E esse padrão consiste no respeito
aos direitos naturais de alguém. Mais importante do que conceituar é explicar os efeitos da lei de ação e reação do direito natural. Ela está orientada para a vida e é útil para o indivíduo viver mais e melhor, sempre de forma justa. Nem todos os indivíduos a conhecem. No entanto, seus efeitos são experienciados por todos. Do mesmo modo que a pessoa vive sobre a Terra sem o conhecimento da existência e do funcionamento da lei da gravidade, também a lei da ação e reação do direito natural, princípio da lei natural de justiça, da lei moral de justiça, ou da justiça natural, todos nós estamos vinculados a ela. Todos nós estamos submetidos a ela, acreditando ou não na sua existência. Para cada ação de respeito ou de desrespeito aos direitos naturais de alguém, virá uma reação. Uma reação de recompensa para quem respeita e uma reação de reparo ao dano para quem desrespeita o direito natural de alguém. Todas as ações, todas as reações, todas as omissões, que também são ações, ou respeitam, ou consideram, ou desrespeitam os direitos de alguém. A questão é que envolve nas reações. Quando falamos em justiça quântica, estamos a falar que ninguém pode prever com exatidão como ocorrerá essa reação. Se essa reação vai ocorrer no lugar XYZ e de que modo? Ninguém pode prever como realmente a lei de ação e reação do direito natural vai reagir, vai cobrar o reparo ao dano ou vai recompensar aquele que está em harmonia com seus princípios de justiça. Do mesmo modo que não se pode prever as reações da lei quando se trata de reparar o dano, também não se pode prever as reações da lei no que tange a recompensa por ter respeitado os direitos naturais de alguém. E é evidente que quando se respeita os direitos naturais de alguém, também se respeita os direitos naturais do próprio indivíduo. Do próprio indivíduo. Cada sociedade tem sua cultura, sua ética, seus direitos e seus costumes, ou seu direito positivo. O que é correto em uma sociedade, em uma civilização, poderá ser crime em outra. A lei de ação e reação, ela vai agir, independentemente da cultura, dos costumes, do direito. Ela está acima das civilizações, dos subgrupos, dos costumes. Ela, na verdade, é um agente que promove a justiça, o progresso intelecto-moral da humanidade. Enquanto uma sociedade não se adequar com perfeição às determinações da lei natural de justiça, ela estará em transição. Por que não dizer em transição dolorosa para os recalcitrantes, para os que resistem seus métodos, para aqueles que resistem à necessidade do respeito, o princípio do direito natural, o princípio de todas as virtudes morais, da santidade,
da moralidade é o respeito às diferenças, o respeito às culturas, o respeito aos direitos de cada um. Mesmo que nós discordemos dessas culturas, deve existir o respeito. Mas se o indivíduo quer promover um avanço nessa ou naquela cultura, ele também terá de respeitar o tempo. Ele terá de respeitar a realidade que o cerca. E é evidente que ele também terá de ser respeitado. Ter a liberdade de dizer, de ensinar, de promover. Mas também o dever de ser coerente. Por isso que, ainda que as culturas sejam diversas, a lei da ação e reação do direito natural, ela é imutável. Ela é onipotente. Ela atinge qualquer lugar do universo. Ela vigora em qualquer ambiente dos universos, do universo, de qualquer mundo. Análise comparativa entre as leis de Isaac Newton e o direito natural. Será que determinadas ocorrências físicas são semelhantes às ocorrências morais? Será que a lei de ação e reação na física teria alguma analogia com o mundo da moral? Então vamos buscar essa analogia. Vamos então verificar esse princípio da lei da ação e reação do direito natural. Toda ação, voluntária ou involuntária, de um indivíduo, respeita ou desrespeita o direito natural de alguém, já falamos nisso, gerando, respectivamente, uma reação de recompensa para quem respeita, ou de reparo ao dano para quem desrespeita, independentemente das reações de quem sofreu o respeito ou desrespeito, de quem foi respeitado ou desrespeitado em seu direito. Se A fere B e B perdoa A, o perdão de B não vai impedir que A sofra as consequências da lei, que A seja cobrado. Do mesmo modo, se A pratica o bem a B e B é ingrato, A não precisa se preocupar, porque ele vai ser recompensado. A reação da lei será de recompensa. É perda de tempo lamentar. É perda de tempo se vingar. Se desgastar diante do ingrato. Então, quando nós respeitamos ou desrespeitamos o direito de alguém, os nossos créditos ou os nossos débitos são perante a lei e não perante o outro. Devemos a lei. Claro que isso envolve a relação do outro, mas acima dessa relação existe uma lei. Então independe da reação do outro, porque a lei, de qualquer modo, vai reagir. Na física, segundo a ação e reação de Newton, quando dois corpos, A e B, interagem, se A aplica sobre B uma força, ação, também B aplicará sobre A uma outra força, a reação, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Na física, essa é a lei de Newton, a lei da ação e reação. No direito natural, como é que acontece? Se A, que é o indivíduo, auxilia B, ainda que B seja ingrato,
e ofenda o seu benfeitor, A será recompensado, porque a sua energia de auxílio retornará, sempre de forma inteligente e inusitada, conforme característica da lei da ação e reação do direito natural. Pronto. Se A auxilia B, ainda que B seja ingrato, A vai ser recompensado. Não há necessidade do indivíduo A ou B de desrespeitar os direitos naturais de cada um diante de uma agressão. Não há necessidade de vingança, porque aí o vingador passa a ser também alguém que vai dever contrair débito perante a lei. Não há necessidade do indivíduo A ou B de desrespeitarem os direitos naturais de cada um diante de uma agressão. Porquanto a própria natureza, pela lei da ação e reação do direito natural, se encarregará de cobrar, de diversos modos, do indivíduo agressor o cumprimento dos seus deveres de reparação ao dano. O agredido tem o direito de se defender, mas sem jamais de agredir o agressor. Todos os seres humanos têm direitos e deveres naturais, estabelecidos por uma lei natural ou lei moral, princípio da lei da ação e reação do direito natural. E para cada direito, um dever. Todos os seres humanos têm direitos e deveres naturais, mesmo aqueles portadores de total deficiência mental e física. Além de seus direitos, têm seus deveres naturais, compulsórios, estabelecidos pela lei da ação e reação do direito natural. A vida é justa. Ela não pode ser justa parte do tempo. Ela não pode ser justa pela manhã, injusta à tarde e voltar a ser justa à noite. A vida é justa e o direito natural, que representa a justiça da vida, tem sua lei da ação e reação para reger o mundo das relações humanas. E não só o mundo das relações humanas, mas o mundo das relações entre o ser humano e o universo, a natureza. A justiça e não a injustiça é de essência da vida. A justiça é o respeito aos direitos e deveres naturais de alguém. Respeitar é considerar, dar a devida atenção, cuidar, preservar e educar. O princípio da justiça é o respeito aos direitos e deveres naturais estabelecidos pela lei natural, pelo direito natural e, consequentemente, pela lei natural. A lei da ação e reação do direito natural visa reparar algum dano praticado por quem vivencia a dor. Neste sentido, é provável que ninguém deva buscar vingança para o injusto. Há uma passagem bíblica que diz: a vingança é minha, diz o Senhor. Não que a vingança seja de Deus, porque Deus não vai se vingar de ninguém. Mas Ele determina as suas leis para que essas leis naturais hajam. Meus amigos, aqui um recado para quem acredita em Deus. As nossas dívidas perante a lei, elas devem ser pagas e serão pagas. Agora, as nossas dívidas perante Deus, elas são impagáveis. Nós não pagamos o que devemos a Deus. Devemos a vida a Deus. Mas o que nós fizermos da vida, isso está sob regulamento, supervisão da lei de justiça divina. Neste sentido, é provável que ninguém deva buscar vingança para o injusto, mas ajudá-lo a se educar conforme os princípios da lei da ação e reação do direito natural.
Porque a lei não quer punir, a lei quer educar, quer mudança de comportamento, quer mudança de atitude. Essa lei reagirá com seus meios para educá-lo, reparando o dano praticado pelo infrator. O maior dano que o indivíduo pode praticar é contra a sua própria consciência. Ele está violentando a sua consciência. A consciência estabelece princípios que devem ser bem observados e praticados. Quando o indivíduo pratica violência contra a sua própria consciência, ele cai em remorso, ele cai em sentimento de culpa, ele perde o equilíbrio. Porque a consciência é a bússola da evolução intelectual e moral do ser humano. A vida é sempre justa, por pior que seja a dor. E por falar em dor, há uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é todo incômodo físico, moral, espiritual, causado por algum tipo de justiça ou de injustiça. Sofrimento é uma reação de quem vivencia a dor. E uma reação que visa o que diz respeito aos direitos naturais de alguém. Sofrimento é a forma negativa como o indivíduo reage diante da dor. Qualquer reação injusta diante da dor se transforma numa dor maior, que é a dor do sofrimento. Não se pode evitar a dor. Muitas vezes não é possível evitar a agressão do outro, mas é possível evitar o sofrimento. Vai depender das nossas reações. Quando nós confiamos na ação da lei, da ação-reação do direito natural, quando nós confiamos na lei natural de justiça, as nossas reações vão ser bem melhores. Não serão relações de violência. Onde você está agora? Local, ambiente. É nesse local, é nesse lugar, é nesse tempo que você tem de agir, que você tem de se concentrar para dar o seu melhor, para se superar cada vez mais dia a dia. Vejamos então algumas definições do grande cientista Isaac Newton, que foi o grande inspirador da nossa tese que trata desses assuntos. Vejamos então essas definições de Newton e as características que nós vislumbramos na Lardine, na lei natural da ação e reação. Definições de lugar. Para Newton, lugar é uma parte do espaço que uma coisa enche adequadamente. No direito natural, lugar é um ambiente físico ou psíquico onde o indivíduo atua. Lugar é onde o indivíduo atua para o direito natural. Vocês vão perceber que vamos pegar as definições da física estabelecidas pela tese newtoniana e vamos dar uma roupagem interpretativa para entendermos melhor como é que funciona a lei da ação e reação no direito natural. Então, o lugar para o direito natural é onde o indivíduo atua, é onde ele se movimenta. Newton define corpo. E quanto ao corpo, ele diz que é aquilo que enche um lugar. É cada instrumento da ação e da reação. No direito natural, corpo somos cada um de nós, cada indivíduo, que pratica ou que recebe a ação. Repouso. Newton diz, é a permanência no mesmo lugar. Não se deve confundir repouso com inércia. Repouso é a permanência no mesmo lugar. Vamos ver depois a inércia.
No direito natural, repouso é a ausência de movimento, a não ação e, consequentemente, a não reação, ou seja, nenhum resultado. Não se deve confundir repouso com omissão, a qual é uma espécie de ação. Existem atitudes omissas que geram consequências. No direito natural, o repouso não gera consequência alguma, não reação. Não promove e não causa qualquer resultado. Definições de movimento. Próximo item. Newton diz: mudança de lugar, proveniente da força utilizada pela ação. Olha a definição de Newton para movimento. Mudança de lugar, proveniente da força utilizada pela ação. No direito natural, movimento é a consequência da ação geradora de respeito ou de desrespeito aos direitos naturais de alguém. É o resultado efetivo da ação. Então, o movimento é a consequência da ação, que vai respeitar ou que vai desrespeitar os direitos naturais de alguém. Newton define força. Força é o agente causador da ação e da reação. No direito natural, força é a motivação consciente ou inconsciente do indivíduo na prática da ação geradora de algum respeito ou desrespeito aos direitos naturais de alguém. Enquanto que força na física é o agente causador da ação ou da reação, no direito, força é a motivação consciente ou inconsciente que vai respeitar ou desrespeitar os direitos naturais de alguém. Vamos falar um pouquinho sobre a motivação. Segundo Robbins, a motivação é o resultado da interação entre o indivíduo e a situação, entre o indivíduo e a circunstância. E essa motivação vai repercutir noutros indivíduos. Há sempre um componente subjetivo na motivação que provoca uma enorme complicação. A motivação funciona como um dinamizador, um impulsionador do comportamento humano. A motivação provoca o impulso, provoca a ação. As diferenças entre as pessoas dificultam a definição de parâmetros universais que as diferentes situações possam utilizar para motivar as pessoas em igualdade de condições. É evidente que, no mundo das relações humanas, as diferenças são obstáculos a serem superados com conhecimento e compreensão. E essas diferenças, elas devem ser estudadas, elas devem ser consideradas e devem, sobretudo, serem compreendidas, mesmo que você não aceite o comportamento do outro. Você deve ao outro compreensão. Eu entendo, mas eu não aceito. Mas porque eu não aceito, eu não vou agir com agressividade. Eu vou me defender, se vier agressividade. Mas eu não vou reagir com agressividade. E defender, muitas vezes, é sair de cena. É sair daquele momento. Não existe, no direito natural, a legítima defesa. No direito positivo, existe. Mas no direito natural, legítima defesa também é uma reação negativa diante da lei natural da ação e reação. Newton define conatos. Conatos significa esforço. Esforço
uma força impedida, ou seja, uma força a qual se resiste. Conatos é a resistência de uma força existente. É uma resistência de uma força que quer se manifestar. No direito natural, conatos é uma motivação que encontra resistência ou impedimento para se manifestar. No direito positivo, significa tentativa de crime. Conatus ou conato é uma motivação que encontra resistência ou impedimento para se manifestar. Então, o indivíduo tem uma motivação e quando ele encontra impedimento e resistência para se manifestar, seja a motivação para o bem ou para o mal, isso é conatus. No direito positivo, a definição de conato significa tentativa de crime. Houve algo que não consolidou o crime. Newton também define ímpeto, que é uma força na medida em que é impressa alguma coisa. Ímpeto é uma força na medida em que é impressa sobre alguma coisa. Ímpeto no direito natural é uma motivação geradora de uma ação súbita e refletida. Então, ímpeto no direito natural é uma motivação geradora de uma ação súbita. O indivíduo agiu sem refletir. Agiu sem pensar. Agiu como um reflexo. E no direito e na física, ímpeto é uma força na medida em que é impressa alguma coisa. Newton defende inércia em sua obra. Inércia para Newton é uma força interna ao corpo, a qual faz com que o estado deste corpo não seja facilmente modificado por uma força de fora. Então, ali naquele corpo existe uma força que oferece resistência a uma força externa. No direito natural, inércia é a falta de motivação para determinada ação. Então, no direito natural, inércia é a ausência de motivação para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Diferente de repouso. Diferente de repouso. Repouso é o não resultado. Repouso é o não resultado. Não há qualquer ação. Mesmo que exista uma motivação, mas essa motivação não se consolidou, não gerou nenhum resultado. Na inércia, não. Na inércia do direito natural, é a falta de total motivação para determinada ação. Newton também define pressão. Para Newton, é o esforço que as partes contíguas fazem para penetrar umas nas dimensões das outras. O esforço que as partes fazem para umas interagirem, para que umas possam penetrar nas dimensões das outras. No direito natural, é a resistência ou impedimento que uma motivação exerce sobre a outra. É o conflito de motivações. É o conflito de motivações. O indivíduo tem uma motivação, mas existe uma outra motivação que o pressiona. E quase sempre encontra em nós algum tipo de resistência. Algum tipo de resistência. Então, essa resistência diante de uma pressão. Newton também define velocidade.
é a intenção do movimento, ao passo que a lentidão é a diminuição do movimento. Velocidade é o movimento, a intenção do movimento, é o movimento que está sendo promovido, que está sendo causado, ao passo que a lentidão é a diminuição do movimento. Então, velocidade é a intensidade do movimento. É a intensidade do movimento. No direito natural, velocidade é a característica da ação, ou seja, é o comportamento característico da ação. É como a ação é processada. É como a ação se comporta. O procedimento da ação. A natureza da ação. Newton também define efeito estático. O efeito estático da força é quando o corpo sofre uma modificação em seu formato, sob a ação da força. O efeito estático, o corpo é modificado sob a ação de uma força. Uma força incide sobre um corpo e modifica a sua natureza, o seu formato. No direito natural, efeito estático, nós vamos ver daqui a pouquinho o efeito dinâmico, é quando o indivíduo, diante de uma ação recebida, ele modifica suas motivações. E, consequentemente, ele modifica as suas ações. Então, repetindo, o efeito estático ocorre quando, diante de uma ação recebida, o indivíduo modifica as suas motivações e, consequentemente, suas ações. Já o efeito dinâmico, chamado de aceleração, na física, é quando o corpo altera a sua velocidade, isto é, varia pelo menos uma das suas características da velocidade: direção, sentido e módulo, quando sujeito à ação da força. Então, o efeito dinâmico é quando o corpo altera a sua velocidade devido à ação de alguma força. Já no direito natural, o efeito dinâmico ocorre quando o indivíduo, diante da ação recebida, modifica a sua maneira de agir, embora permaneça com as mesmas motivações. O indivíduo está motivado, mas porque existiu um fato novo, ele vai modificar sua estratégia. Ele muda a sua maneira de agir, mas não desiste das suas intenções, das suas motivações. Esse é o efeito dinâmico no direito natural. Já no efeito estático, não. No efeito estático, ele vai modificar sua motivação e, consequentemente, sua ação. No efeito dinâmico, ele somente modifica as suas ações, mas as suas motivações permanecem as mesmas. De acordo com Aristóteles, o direito natural, respeitado pelos homens por se tratar de determinadas uniformidades na conduta humana, é utilizado pelo direito positivo na solução dos conflitos e litígios, enquanto o direito positivo é entendido como comumente e de forma menos elaborada como aquele regulado pela lei. Então, aqui uma definição de Aristóteles, quando ele fala de direito natural e direito positivo. Afinal, há alguma relação entre o direito natural, que estuda a correlação entre as ações e reações vinculadas a uma consciência de dever natural, e as motivações geradoras de ações e respeito ou de desrespeito aos direitos naturais, e a lei da ação e reação de Newton? É evidente que vamos verificar, ou seja, antes nós vimos alguns conceitos, algumas definições de Newton,
E fizemos analogia. Definições da física em analogia com definições que propomos ao direito natural. Mas agora vem. Existiria uma relação entre a lei de ação e reação de Newton, que envolve o princípio da ação e reação em todos os fenômenos da natureza, com o direito natural? Ao se espelhar o mundo do direito, a teoria de Isaac Newton acredita-se que para cada direito individualmente considerado existirá sempre um dever correspondente. No momento que for extrapolado o limite do direito da pessoa A ou B, surgirá com a mesma força, intensidade e direção, numa reação imediata, o direito que estiver sendo violado. Ou o direito que estiver sendo defendido, considerado. Porque a lei da ação e reação do direito natural, ela não está só para punir ou para educar, mas para promover também. E essa promoção que consiste na recompensa. Recompensa que se chama felicidade. Alegria de viver. Escrevemos uma obra intitulada Educação Emocional e uma outra chamada Inteligências Emocionais. E nessas obras dizem que a depressão, a tristeza sempre vem por algum tipo de desrespeito ao direito natural de alguém. É uma consequência que acaba somatizando, atingindo o corpo, atingindo a alma. Quando nós praticamos o bem, nós nos blindamos diante das tristezas deprimentes do mundo. Porque existe a tristeza sublime, a tristeza de quem ama, a tristeza de quem tem misericórdia e piedade. Mas existe a tristeza do egoísmo proveniente da crueldade, da maldade, do individualismo. O respeito e o desrespeito aos direitos naturais dos indivíduos são forças ou motivações constantes de ações direcionadas entre os indivíduos. Se o indivíduo A desrespeita os direitos naturais do indivíduo B, terá provavelmente como reação uma força contrária de dever que o indivíduo A terá de reparar o dano causado aos direitos desrespeitados do indivíduo B. Ou ele repara, ou a lei vai reparar, a lei vai recompensar o ofendido e vai cobrar do indivíduo, do agente agressor. No entanto, se o indivíduo A respeita os direitos naturais do indivíduo B, a reação natural será uma força de dever natural de respeito do indivíduo B para com o indivíduo A, o qual passa agora a ser o credor do indivíduo B, o qual deverá respeito ao indivíduo A. Aqui está no mundo da horizontalidade. A respeita B, B respeita A. A desrespeita B, B não precisa desrespeitar A, mas A vai ter que reparar o dano. A cobrança do reparo ao dano de A para com B está muito no direito positivo. Porque quem vai reparar realmente esse dano é a lei. Quando você sofre uma agressão, a lei vai cuidar de lhe proteger, de lhe consolar. Mas ela também vai dar oportunidades para que o agressor possa pedir desculpas, reparar seu dano. Ela vai considerar o arrependimento. Ela vai considerar. Mas precisamos entender que a lei age sozinha. Ela é uma força inteligente. Ela não é mecânica, é uma lei moral. É uma lei que representa o pensamento diretor de Deus.
o pensamento diretor da justiça da vida. Se existe vida, existe justiça. Não há vida sem justiça. Então, provavelmente, existam direitos naturais e deveres naturais entre os indivíduos que se interagem no sistema de ação e reação, conforme a conduta de cada um. Esse processo de dever mútuo acontece não apenas entre os indivíduos, mas também entre o indivíduo e o meio ambiente que o cerca, entre o indivíduo e a natureza, entre o indivíduo e o universo. A existência de um direito natural pressupõe obrigatoriamente de um dever natural. E nisto está estabelecido o sistema de justiça, que é a causa e o efeito dessa relação. Desta forma, resgata-se aqui o pensamento de Leibniz. Leibniz, que foi o grande físico alemão, que diz que devido à sua visão quanto ao relacionamento entre saber e a realidade, ele entendia que o direito natural não é algo isolado das demais coisas e seres, mas algo que está ligado a tudo. Então, o direito natural não existe de forma isolada. Ele está vinculado a tudo que existe, à vida. Tenhamos todos, então, boas ações, boas realizações, para que boas reações possam nos atingir. Nós estamos hoje colhendo o que nós agimos no passado. Nós estamos hoje semeando o que nós vamos colher no futuro. Todos os dias estamos agindo e reagindo perante a lei ou perante as pessoas, perante os indivíduos ou diante da natureza. Então, vamos focar, vamos ter concentração, vigiar pensamentos, palavras e atitudes, porque isso repercute na lei. Isso reflete na lei. E a lei vai nos recompensar ou vai nos cobrar. Mas ela vai nos educar para que respeitemos mais, cada vez mais, e desrespeitemos menos, cada vez menos, os nossos irmãos, os nossos cidadãos, as pessoas que convivem conosco. Vejamos aqui uma biografia, a história da filosofia de Abagnano, Santo Agostinho, pensamento de Tomás de Aquino, na Suma Teológica, de Aristóteles, na sua obra Ética a Nicômaco, nossa obra que já apresentamos, O Direito Natural e a Justiça Quântica, a tese de Newton, Princípios Matemáticos da Física ou da Filosofia Natural. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse trabalho tem na internet. E também a nossa tese está na internet. Mas ela foi organizada em forma de livro para facilitar a leitura. Temos também O que é Moral, de Otaviano Pereira, da editora Brasiliense. Então, são algumas referências para refletirmos. Na verdade, o grande objetivo da justiça é a felicidade do ser humano, para que ele possa ser cada vez mais feliz, alegre, satisfeito com seu trabalho, com a sua vida, para que ele não chegue ao final da sua existência sentindo que perdeu tempo, revidando agressões, buscando vinganças, desejando o mal. Temos que vigiar nossos pensamentos, que também agem. E de acordo com cada ação de pensamentos, vamos ter reações. Pensamentos sadios vão receber também pensamentos sadios. Pensamentos negativos, pensamentos de ódio,
vão gerar pensamentos de ódio também. Vamos estar na sintonia dos que odeiam. Prefiramos estar na sintonia dos que amam, dos que perdoam, dos que trabalham incessantemente em prol de um mundo melhor. Muito obrigado e até a próxima.